Olá, seja bem-vindo ao nosso treinamento sobre ergonomia e NR17. O meu nome é Sérgio Monteiro Gonçalves, sou fisioterapeuta do trabalho e ergonomista. Estou representando a EHS Consultoria. No nosso módulo 3, nós iremos falar sobre mobiliário e equipamentos. O que a ergonomia pode contribuir no projeto, nos ajustes desse posto de trabalho. Então, eu inicio o nosso módulo hoje com uma frase, como nos outros módulos, né? É uma frase de Tiro e Ida, onde ele fala o seguinte: o posto de trabalho deve envolver o operador como uma vestimenta bem adaptada, em que ele possa realizar o trabalho com conforto, eficiência e segurança. Vejam que nessa frase, o Ichiro Ida, ele compara o posto de trabalho com uma vestimenta, com uma roupa, né? Quando a gente vai numa loja de roupas comprar uma peça para nós mesmos, nós tentamos, né, que essa vestimenta, essa peça de roupa, ela melhor nos sirva. Então, ele fez essa analogia com o posto de trabalho. Vocês lembram da regra de ouro da ergonomia, que sempre o trabalho se adapta ao trabalhador, da mesma forma como a peça de roupa se adapta ao nosso corpo. Para ilustrar um pouco sobre essa frase, eu trouxe aqui essa foto, né? São duas fotos, e eu gostaria de ver, né? Perguntar a vocês o que vocês estão vendo de errado nessas duas fotos. Então, na primeira foto, nós estamos vendo dois homens de terno, né? Na primeira foto, a gente pode observar o quê? Que esse terno desse rapaz, ele está muito grande, né? Ele não serve porque ele está muito grande. Ao contrário, né, na foto mais à direita, é onde esse terno ali ele está muito pequeno. Então, se a gente for ver nas duas situações, as vestimentas aí não se adaptaram ao usuário. Então, como que a gente pode traduzir, fazendo essa analogia que o Ichiro Ida fez, para o posto de trabalho? Essas aí são algumas das situações, né, que eu trouxe para ilustrar. Na primeira foto à esquerda, nós podemos ver aí um posto de trabalho, uma operadora de checkout, aonde ela trabalha totalmente torcida. Se vocês puderem analisar aí mais de perto, os membros inferiores dessa operadora, eles estão para um lado e o tronco dela está torcido para o outro. Imaginem trabalhar 8 horas nessa posição. Percebam também que as costas dessa trabalhadora ela não está apoiada no encosto da cadeira. Então percebam, né? Além disso, o apoio de antebraço também. O computador é logo à frente, porém ela tem que ficar rotacionando o tronco toda hora. Então isso é um belo exemplo de um posto de trabalho mal adaptado para as atividades. Ela não tem espaço para as pernas ali, para que os membros inferiores possam adentrar mais nesse mobiliário, para ela estar com uma posição mais confortável. Os joelhos estão dobrados praticamente ali, né? Ela está apoiando o pé em cima do rodízio da cadeira. Então isso vai gerar uma série de prejuízos. Na outra foto, mais à direita, nós vemos aí uma empresária, né, de uma confecção bem famosa, de uma marca bem famosa aqui no Brasil, e ela tirou uma foto ali porque foi uma reportagem para um jornal de grande circulação, e aí o contexto dessa foto foi o alto, né, os lucros obtidos aí pela essa empresa, e ela tirou a foto lá no chão de fábrica dela, toda feliz. Então, o que a gente pode perceber mais ao fundo dessa foto, né? Ao contrário dela ali, que está bastante satisfeita com os resultados obtidos pela sua empresa, a gente pode ver a situação de trabalho, o chão de fábrica ali atrás, e percebam o mobiliário que essas costureiras estão, que é disposto para essas costureiras, né? A primeira coisa que a gente pode ver aí seriam os assentos. Então, assentos totalmente sem nenhum tipo de espuma, né? Nenhum tipo de um encosto, nenhum tipo de conforto ali, são assentos de madeira, tanto o assento quanto o encosto, não tem nenhum tipo de espuma, nenhuma densidade nem nada. O que as trabalhadoras fizeram a respeito disso, né? O trabalhador ele tenta se moldar ali, ele tenta se adaptar para cumprir com o objetivo dele. Então, elas fizeram uma adaptação ali, trouxeram ali uma almofada, amarraram ali uma almofada no encosto, no assento. Além disso, a gente pode perceber, né, que essa primeira trabalhadora aqui, ela está apoiando, né, as duas, mas a gente pode ver mais essa primeira aqui, mais à frente.
ela está apoiando o antebraço ali na mesa, e essa mesa me parece, né, que ela tem uma quina viva, né, ela não tem uma quina arredondada, para onde não faça uma compressão nessa região do punho, então ela está apoiando o antebraço ali. Então, para vocês verem que às vezes isso foge um pouco, isso acontece no dia a dia, e às vezes a empresa, né, os gestores, os gerentes, os diretores, eles não estão atentos. Agora vamos supor, como a gente já conversou outras vezes, se esses trabalhadores tivessem a oportunidade de sugerir melhorias, né? Com certeza eles iriam sugerir pelo menos uma cadeira aí mais confortável, que tenha um encosto ali com uma espuma, com a densidade bacana. Outro fator, quando a gente fala de mobiliário, eu trouxe aqui, a gente tem que pensar em mobiliário não só no ambiente de trabalho. A gente sabe que a ergonomia ela é aplicada também no nosso dia a dia, né? Na escola, no caso aí eu trouxe uma carteira. Quem nunca estudou, quem é mais velho aí, né? Vai lembrar dessas carteiras escolares. Então, o que a gente pode ver desse tipo de mobiliário que era oferecido há um tempo atrás, algumas escolas ainda têm, né? O que a gente pode perceber? Nenhum tipo de ajuste, né? Ou seja, o próprio aluno ele tinha que se ajustar ao mobiliário. Então a gente vê aí o assento reto, tanto o assento quanto o encosto, provavelmente alguma quina viva ali, né? Nesse tampo de superfície aí. Então, esse era o mobiliário disposto até um tempo atrás nas escolas. Então, com o passar do tempo, com os avanços, até do entendimento da ergonomia, com mais estudos, né, nós vamos ver sobre alguns estudos e projetos também nesse módulo, o que foram surgindo? Foram surgindo melhorias nesse mobiliário. Então, a gente pode ver aí o mesmo mobiliário, uma carteira escolar, porém, esse assento, né, ele já tem um formato ali mais anatômico, né, que comporta ali o membro inferior, a parte posterior das coxas, né, do estudante. Além disso, outros modelos oferecem regulagens, né? Então a gente tem regulagens de altura, porque a gente sabe, né? As crianças elas estão numa fase de crescimento, uns crescem mais rápidos, outros crescem, né, numa velocidade um pouco menor, as meninas são de uma estatura um pouco mais baixa que os meninos. Então, nada mais justo do que oferecer também para as crianças, né, em idade escolar, aí, para os adolescentes, um mobiliário com ajuste. E aí, eu faço a pergunta para vocês, um mobiliário, ele tem que ser bonito ou funcional? Eu, como ergonomista, já vivenciei, tratando-se de mobiliário, várias situações onde a empresa, ela às vezes prefere, né, contrata ali um profissional da área da arquitetura para fazer ali aquele saguão bonito, aquela recepção bonita com aquele balcão, né, cheio de enfeites e tudo. Porém, esse mobiliário ele se torna mais bonito do que funcional. Então, quando o trabalhador ele assenta ali, ele vai exercer a sua função, ele começa a adaptar ali o seu posto de trabalho, como nós vimos as costureiras lá naquela foto no início da nossa apresentação. Então, mas faço a pergunta de novo, esse mobiliário tem que ser bonito ou funcional? Na verdade, esse mobiliário tem que ser ergonômico. Quando a gente fala de funcionalidade, eficiência, trabalho com conforto, a gente tem que pensar em ergonomia. Então é muito comum, né? Infelizmente, a gente vê soluções de design muito bonitas, projetos arquitetônicos muito bonitos, que saltam os olhos, porém, quando a gente vai analisar do ponto de vista de conforto e ergonomia, deixam muito a desejar. Então, na hora de escolher o mobiliário, eu vou dar algumas dicas aqui sobre isso, sempre escolha um mobiliário ergonômico, tá? E eu vou mostrar como que a gente pode fazer isso. Então, nós temos uma dica de ouro desse mobiliário, tá? Primeira coisa, a regra de ouro aí, se tratando de mobiliário, é o seguinte, quanto mais oportunidades de ajuste o posto de trabalho oferecer, melhor. Então, esse posto de trabalho tem que ser flexível. Hoje nós já temos, além das cadeiras que têm os ajustes que a gente já conhece, né, de inclinação, altura, né, a altura aqui do apoio de antebraço, a altura do encosto, enfim, temos cadeiras que oferecem vários tipos de ajustes. Nós também temos mesas, né, que elas também sobem ou descem de forma elétrica, né, de forma automática ali, ou até com a manivela. Então, esse tipo de ajuste, ele é bom porque
ele permite que o trabalhador alterne as posturas dele. Se ele está muito cansado, né, ele está sentado muito tempo e ele quer levantar um pouco, até para essa circulação, né, esse sangue que está ali circular melhor, ele pode ajustar o posto de trabalho dele e ficar em pé, conforme a foto aí. Tá? Na NR17, ela fala que os postos de trabalho eles devem ser adaptados para a postura sentada quando possível. Porém, o mais indicado, né, é sempre a alternância de posturas. Nós temos trabalhos, né, que se caracterizam pelo trabalho sentado. Um exemplo é o trabalho bancário, é o trabalho informatizado. Mas mesmo nesses trabalhos, né, a postura sentada, às vezes a gente acha que a gente está confortável sentado, mas na verdade ela também oferece riscos. Então é interessante, nada que é prolongado é bom. Então a gente tem, no caso de ergonomia, então a gente tem que fazer essa alternância. Então o mobiliário ele tem que permitir isso, ok? Outro exemplo aí, quando a gente, no dia a dia, a gente vai nas lotéricas, né? Não sei se vocês já tiveram oportunidade de observar os operadores das lotéricas, quando vocês forem lá, observem que o mobiliário deles é todo planejado. Os operadores, eles manuseiam ali hoje é uma tela, né, touchscreen, onde eles vão ali rapidamente, eles manuseiam um software que ele é mais eficiente na hora de tirar, pagar as contas, fazer os jogos, e todo esse mobiliário ele é voltado para o trabalhador, ele é projetado para o trabalhador. Mas de onde saiu isso, né? Quem controla hoje as lotéricas é a Caixa Econômica Federal. E a Caixa, ela tem um manual de ergonomia, um manual conceitual, tá aí a foto à esquerda, onde ela recomenda, né? Ela normatiza todo ali esse mobiliário, onde ela faz as recomendações, dentre essas recomendações, as recomendações ergonômicas. Então eu trouxe esse exemplo para mostrar que algumas instituições elas se preocupam com a ergonomia, se tratando de mobiliário, e já fazem, né, o projeto. Por exemplo, eu quero abrir uma agência lotérica, eu tenho que seguir esse manual conceitual da Caixa. Falando de mobiliário também, a gente também tem que pensar nos alcances, tá? Volto a falar aqui, a gente não é só o trabalho sentado, também é o trabalho em pé. No caso do trabalho sentado, né, todos os equipamentos do posto de trabalho ali, o telefone, o teclado, o mouse, né, a caneta, o papel, eles têm que estar o mais próximo possível, numa zona de alcance ótima, né? Então aqui eu trouxe, a gente pode ver as duas figuras aí, uma visão de topo, né, do trabalhador. Então ele tem ali, de acordo com o alcance dos braços dele, a zona neutra, né, que é uma zona mais próximo, a zona de alcance máximo, né, onde ele pode ir com as mãos ali. Então algum equipamento que ele já não usa com muita frequência pode estar nessa zona. E a zona estendida, onde ele já tem que fazer um certo esforço, ele já começa a tirar esse tronco do encosto da cadeira para poder alcançar. Então nós temos sempre, outra dica ergonômica aí, se tratando de mobiliário, todos os equipamentos eles têm que estar próximos a você, tá joia? Quem trabalha aí no telemarketing, quem trabalha em escritório, quem trabalha aí no atendimento ao público, sempre, né, impressoras, telefones, caneta, papel, tudo próximo nessa zona de alcance aí, né, se possível na zona neutra e na zona máxima aí de alcance, ok? E aí, pessoal, para a gente projetar esse mobiliário, para a gente, por exemplo, a cadeira que nós estamos sentados, como é que se chega nessas medidas para que várias pessoas possam usufruir desse mobiliário? É feito um estudo, né, projetos, e um estudo que a gente chama de antropometria, né, que é o estudo das medidas corporais. Eu acredito que eu já falei isso em algum módulo anterior. Então, aí está um belo exemplo, né, se a gente for olhar aí essa figura à direita do médico aí, nós temos pessoas mais altas, mais baixas, mais gordinhas, mais magrinhas. Então, esse mobiliário ele tem que atender a todo mundo. Então, o fabricante, ele faz um projeto ali, ele pesquisa, por exemplo, a população brasileira, qual que é a estatura média do homem, da mulher, né, a distância aí dos cotovelos, enfim, nós vamos ver ali mais para frente com, né, um pouco mais de detalhes. Então, é feito esse estudo antropométrico e esse produto ele é
criado, né? No caso aí um assento, uma cadeira, uma manete de uma moto, né? Até um tênis, né? Um calçado, enfim. Tudo isso é fruto aí de estudos antropométricos. E aí, na figura à esquerda, a gente tem uma bancada de trabalho alta e uma bancada de trabalho baixa. Outra arma, né, que a gente pode utilizar, uma ferramenta que a gente pode utilizar para projetar esse posto de trabalho, esse mobiliário bem adaptado, são as próprias normas da ABNT, né, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Muita gente lembra da ABNT na hora de fazer a monografia, né, de fazer as referências bibliográficas ali, porém a ABNT ela tem normas para um monte de assuntos, né? Dentre esses assuntos estão incluídos de ergonomia e algumas normas que dizem respeito a alguns objetos, né, do dia a dia. Então, eu separei aqui algumas que a gente mais utiliza. No caso aí, a BNT 15786 de 2010, ela vai falar dos móveis para teleatendimento, call center e telemarketing. Então, não sei se dá para ver aí na figura, né, eu tirei da norma, ela traz para mim, ela traz para o ergonomista, para o projetista, né, para aquela pessoa que quer fazer um mobiliário para poder vender aí para telemarketing, para esse tipo de atividade, ela traz os requisitos, as medidas mínimas ali a serem seguidas. Então, na hora da gente adquirir um mobiliário desse, é interessante que a gente questione ao vendedor, ao fabricante, se esse mobiliário ele está de acordo com determinada norma da BNT. No caso aí, se for para o telemarketing, é a BNT NBR 15786. Lembrando, tá, que nós estamos fazendo esse treinamento aqui hoje, mas essas normas da BNT elas sofrem modificações. Então, é interessante entrar no site da BNT, fazer uma pesquisa lá e ver qual norma que está vigente, né? Eu posso estar falando aqui da de 2010, mas pode ser que ela sofra uma alteração, né? Uma revisão, e aí, dependendo do ano, né? Da época que vocês estejam assistindo esse treinamento, pode ser que essa norma ela mudou, mas é só entrar no site da BNT, tem um site mais à frente e conferir. Aqui mais algumas outras normas, né, da BNT. Então, eu como ergonomista, o que eu vou ver? Por exemplo, eles me chamam para fazer uma concepção de um setor de uma empresa que vai envolver o atendimento ao consumidor via telefone, né, o teleatendimento. Então, na hora de escolher esse mobiliário, eu vou me basear nessa norma da BNT. Então, eu junto com o projetista, com o fornecedor de mobiliário, eu vou questioná-lo, a gente vai chegar no consenso para ver se esse mobiliário vai atender essa norma. E aí colocar lá para os trabalhadores, né? Ergonomia de concepção. E aí nós temos também outras normas. Então nós temos móveis para escritório, a gente tem norma só de cadeira. Então é outra coisa também que eu sempre recomendo nas minhas análises ergonômicas, né? A gente vê ali às vezes uma cadeira, vamos pensar naquela costureira lá do início da nossa apresentação, que estava com a cadeira ali sem espuma, sem nada. Então vamos supor que aquela empresária ela decide adquirir algumas cadeiras. Então o ergonomista responsável, junto com a empresa, com os trabalhadores, eles vão procurar fornecedores de cadeiras ali, marcas, né, de cadeiras, aonde elas têm ali a certificação dessa norma da BNT, ok? Então nós temos aí também sistemas de estação de trabalho, né, a BNT 3967, a gente tem também norma para mesa, e mais um pouco aí, uma norma bem famosa aí, que é muito utilizada, né, principalmente em repartições públicas, que é bem cobrado isso, a questão da acessibilidade, né, para pessoas com deficiência. Então a BNT 9050, ela é bem conhecida no meio aí, se a gente for numa agência bancária mesmo, vocês vão ver que tem um caixa, né, um terminal de caixa que ele é mais baixo, né, para atender ali a pessoa, o cadeirante, a gente vê as marcações no chão. Então isso está tudo lá, de uma forma bem técnica, né, com as medições, tudo que tem que ter direitinho. A questão das alças nos sanitários, né, isso aí, essas adaptações que a gente vê. Então isso tudo está na BNT 9050. Então, se eu entrar no site aí da bntcatálogo.com.br, fazer uma busca ali, eu posso encontrar várias normas ali de vários assuntos, tá? Eu trouxe essas aqui como um exemplo e que servem, né, para balizar ali o projeto desses mobiliários. Existem várias outras, inclusive normas de ergonomia, para avaliação mesmo das atividades de trabalho, mas em se tratando de mobiliário, essas aí eu trouxe como as principais.
Aqui como um exemplo também, eu utilizei um software, né, que ele chama Antroprojeto. É um software da Universidade Federal de Juiz de Fora, né, do curso de Engenharia de Produção. Então esse software é bem bacana, né? O que que eu fiz aqui? Eu coloquei a minha estatura, 1,79 m, né, ou 179 centímetros aí, e aí ele automaticamente ele já calcula as medidas bem aproximadas aí dos meus segmentos corporais. Então, se a gente for ver ali, por exemplo, se eu for medir aqui a minha cabeça aqui, né, no software tá dando que essa distância aqui tem 23,3 centímetros. Então, por exemplo, eu vou criar um capacete, alguma coisa, um EPI, né, que é específico para mim, eu posso me basear nisso. E ali eu tenho ali, né, a distância do meu braço aqui, do meu ombro até os meus dedos ali, né, das minhas pernas. Se eu for trabalhar em pé, em algum terminal de computador, eu posso usar dessas medidas para poder projetar o meu posto de trabalho. Aqui do lado é a mesma medida para mim, né, 1,79 m, porém no trabalho sentado. Então a gente pode ver ali, né, o bonequinho sentado, os alcances ali também, né, os alcances máximos ali que eu posso ter. Então, por exemplo, eu vou projetar um posto de trabalho numa indústria, manuseando um equipamento, né, um terminal de equipamento ali. Então, eu posso fazer esse estudo, né, antropométrico para que esse posto de trabalho seja o mais confortável possível. Aqui, mais uma vez, trazendo a referência do Ichiro Ida, ele tem uma tabela no seu livro, né, Ergonomia, Projeto e Produção, onde ele mostra ali, mais ou menos, né, as medidas, né, de trabalhadores brasileiros. Então, uma dessas medidas aí, a gente pode falar como exemplo, a estatura média das mulheres brasileiras é de 1,58 m, né, com desvio padrão aí de 6,3 centímetros para cima ou para baixo, né? A gente lembra muito das eleições, né? Quando fala assim desse desvio para cima ou para baixo. E os homens, a estatura média é de 1,71 m, né? 95% das mulheres têm 1,69 m, enquanto os homens 1,83,5 m. Aí vocês que estão assistindo, né, vocês pensem a estatura de vocês, pensem aí se essa tabela está mais ou menos aí batendo com a altura de vocês, né? Então nós temos a altura dos olhos, né? A pessoa está em pé, do olho até o chão, para homens e mulheres. Nós temos aí a altura dos ombros, né, do cotovelo ao chão. Enfim, nós temos várias medidas aí que podem servir para a gente poder construir um posto de trabalho ergonômico e confortável. Falando da postura sentada, eu já iniciei aqui, eu já falei sobre isso, né? A postura sentada ela também oferece riscos, né? Não é só porque a gente está sentado numa cadeira confortável, acolchoada, que a gente está ok. Né? Então, como eu disse, tudo que é prolongado, em se tratando de ergonomia, né, uma contração muscular prolongada, uma postura prolongada, uma contração estática, né, enfim, tudo isso é prejudicial. Então, a postura sentada não é diferente. Né? Com o advento do computador, os trabalhos cada vez mais informatizados, né, principalmente trabalhos intelectuais, a tendência foi que o ser humano foi ficando mais sentado, né, no dia a dia, tanto na questão imagine aí um motorista de caminhão, né, de rodovias aí, de entregas, um motorista de ônibus, agora nós estamos tendo aí, né, os motoristas de Uber, de táxi, então são trabalhadores que ficam muito tempo na postura sentada. E você já deve ter escutado falar desse tipo de trabalhador com queixa na coluna lombar. Então, por que isso acontece, né? Porque a primeira explicação, segundo o estudo de Marx et al., ele fala que na postura sentada a gente tem uma diminuição da lordose lombar. Não sei se vocês lembram do outro módulo, onde mostra os perigos ali, né, da pessoa pegar um peso no chão ali, onde a gente dá um zoom na coluna vertebral. A coluna lombar, né, a coluna vertebral como um todo, mas em específico a coluna lombar, ela tem uma curvinha normal, fisiológica. Se olhar vocês de lado, a sua coluna ela tem que ter uma curvinha, a gente chama de lordose. Então, quando a gente fica na postura sentada, principalmente de forma errada, né, que a gente costuma sentar mais relaxado, né, mais deitado na cadeira, essa lordose ela é diminuída. E tudo, pessoal, né, em se tratando de postura, a postura neutra, a postura fisiológica normal, é a que oferece
menos gasto energético, mais eficiência na contração muscular. Então, se a nossa postura neutra ela envolve a manter essa lordose fisiológica normal, se eu estou sentando e eu estou diminuindo ela, então eu já estou começando a dar sobrecarga ali nas estruturas, né? Por exemplo, os ligamentos, os discos, né? Ou até estruturas ósseas aí, como a gente pode ver na figura abaixo. Nós vamos falar dela também, mas agora daqui a pouco. Eu também tenho um aumento da pressão intradiscal. Vocês já devem ter escutado falar dos discos intervertebrais, né? Alguém já deve ter escutado falar que o conhecido está com hérnia de disco, né? Então, na postura sentada, o que acontece? A pressão do nosso corpo, esse peso todo do tronco aqui, dos braços, da cabeça, está vindo mais na coluna lombar. Então, eu aumento a pressão no disco. Quando eu estou em pé, eu distribuo melhor essa pressão, ok? Então, vocês podem ver que não é interessante eu ficar muito tempo na postura sentada, nem muito tempo na postura em pé. O interessante é o quê? É revezar. A fadiga da musculatura paravertebral, por quê? O nosso sistema muscular, né, como um todo, ele foi feito para movimentar. O nosso corpo, ele foi feito para o movimento. Então, como um carro que eu deixo parado muito tempo e ele dá problema, né, a mesma coisa é o corpo humano. Então, se eu trabalho muito tempo sentado, né, principalmente em trabalhos informatizados, o pessoal do telemarketing aí também, né, 8 horas, 6 horas sentados ali. Se eu trabalho, pessoal que trabalha com RH, principalmente no fechamento do mês aí, que o volume de trabalho aumenta bastante, pessoal da contabilidade também, né? Então fica muito tempo sentado. O que acontece? Eu fico muito tempo encostado no encosto da cadeira, eu fico tem essa falta de movimento e essa minha musculatura paravertebral ela vai enfraquecendo. Então, na hora que eu precisar recrutar ela, né, em casa, na hora que eu precisar pegar um peso, alguma coisa, o que vai acontecer? Essa musculatura está fraca, eu vou precisar dela ali, ela não vai me corresponder, isso vai me gerar um episódio agudo de dor. É o famoso travamento, né? Então, a gente sempre recomenda para os trabalhadores fazerem uma atividade física regular, principalmente aqueles que ficam muito tempo sentados. A diminuição da circulação para os membros inferiores. É claro, se eu estou sentado, o meu joelho está dobrado, né? Então esse sangue ele sai ali, né, do coração, o coração está bombeando, ele vai até ali lá na ponta do seu dedo, do dedão do pé e tem que retornar. Então se eu estou com o joelho dobrado, é a mesma coisa de eu pegar uma mangueira, né? Imagine que a mangueira ali é a artéria e no retorno ali a veia. Eu estou dobrando essa mangueira, eu estou fazendo ali né, uma dobra ali, então isso vai prejudicar a circulação, principalmente o retorno desse sangue. Então é muito comum, principalmente nas mulheres, o aparecimento de varizes, né, a sensação de peso nas pernas. Então, assim, é uma coisa que na posição sentada que é um risco e a gente tem algumas medidas que a gente pode fazer, até simples, para prevenir isso. Tá joia? Algumas dicas, né, em relação à postura sentada, eu vou demonstrar aqui com figuras e tudo, mas vamos lá. Primeira coisa, sempre de 5 em 5 minutos eu fazer um ajuste postural, então eu estou sentado aqui, vocês estão vendo que eu estou aqui falando, daqui a pouco eu estou me ajustando aqui, então de 5 em 5 minutos se policiar, fazer um ajuste nessa cadeira ali, na postura, a tendência nossa é ir trabalhando e escorregando para frente, aí daí a pouco a gente tem que consertar, certo? Evitar a permanência nessa posição por mais de 4 horas, incluindo quem tem filho aí, que está fazendo pré-vestibular, que está estudando para o Enem, né, principalmente nos cursos aí mais concorridos, fica muito tempo estudando, a gente tem altos índices aí de dor lombar, né, de queixas de dor lombar em jovens também, né, principalmente na idade pré-vestibular, na idade que está fazendo a faculdade, passa muitas horas sentado. Mesma coisa, 4 horas ali já é um aumento significativo de risco, né, para o desenvolvimento de dor lombar. Então, nunca permanecer mais do que 4 horas, né? Sempre tentar ali levantar, vai ali beber uma água, conversa com um colega no corredor, né? Bebe um cafezinho, vai no banheiro, né? Vai pegar alguma coisa ali em outro setor. Só isso aí você já está oxigenando a musculatura, circulando esse sangue melhor. É necessária inclinação para trás do encosto e a presença de um suporte lombar adequado. Nós vamos ver aí mais para frente na figura, né, dos ajustes. E os encostos devem estar um pouco abaixo dos ombros, né, para evitar que ocorra extensão na coluna lombar
e, consequentemente, um aumento dessa lordose na região. Como eu disse, a lordose é o nome da curvatura, né, fisiológica, então ela tem que estar o quê? Normal, ela não tem que estar nem aumentada e nem diminuída. E aqui, para exemplificar tudo aquilo que eu falei, algumas dicas posturais, a ergonomia é muito lembrada, né, principalmente por isso, né, igual eu falei no início aí no módulo 1, se a gente colocar ergonomia no Google e ir lá nas imagens, vocês vão encontrar várias imagens parecidas com essa, e nós vimos que a ergonomia não é só isso, mas como a gente está falando sobre mobiliário, e principalmente, né, da posição sentada, então nós vamos iniciar com algumas dicas gerais aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que observar é essa posição da borda superior do monitor com a linha de visão. Então ela tem que estar alinhada, como vocês podem ver a linha pontilhada aí, né? Para melhorar esse campo de visão. Ah, Sérgio, eu trabalho com notebook. O que eu faço, né? O notebook, pessoal, ele é um dispositivo móvel, né? Se você trabalha com ele por mais tempo, por um tempo prolongado, você tem que transformá-lo num monitor. Nós vamos ver como que a gente pode fazer isso, né? Então eu tenho que elevar esse monitor, né? Usar ali um suporte de monitor ali, se possível regulável, tá? Nós temos suporte de monitor no mercado aí que eles têm a regulagem, se for adquirir, dá preferência para esse tipo de suporte, né? Nós temos alguns suportes fixos, alguns trabalhadores colocam resma de papel, né, ou até fazem ali um suporte de madeira, mas é interessante que esse suporte seja regulável, né, porque porventura, né, um outro trabalhador vai usar o posto de trabalho mais baixo, e esse trabalhador é mais baixo ou mais alto, ele tem a opção ali de no suporte ele regular isso para cima ou para baixo. Então eu regulei aqui a altura, né, do monitor em relação à visão. O que eu vou partir? Eu vou partir para os meus braços, né? O meu antebraço aqui, ele tem que estar alinhado com o tampo da mesa, tanto o meu antebraço quanto o meu punho, a articulação do punho. Então, o tampo da mesa tem que estar passando aqui. Não é interessante eu digitar dessa forma aqui, né? Não sei se está dando para ver na câmera. Então, o meu punho, ele não tem que estar assim, ele não tem que estar assim, ele não tem que estar virado para cá nem para cá. Ele tem que estar na posição que neutra, tá? Nessa posição neutra aqui, apoiado sempre no tampo da mesa, ou, se possível, né? Nós temos cadeiras aí que tem o suporte de punho. Na verdade, esse suporte, é interessante que a cadeira ela ofereça, né, a possibilidade desse suporte ser retirado, caso seja necessário, se esse antebraço ele está sendo apoiado no tampo da mesa, igual a foto aí, não tem necessidade desse suporte. Tá? Na verdade, nesse caso da foto mesmo, ela tem um apoio do braço ali, né? O punho dela está bem apoiado. Então, esse suporte de antebraço da cadeira seria para quê? Para ela pegar e levantar, tá joia? Então, eu já tive casos aí em agências bancárias que a cadeira ela oferecia esse suporte, né, de antebraço, porém ele estava atrapalhando o trabalhador de chegar próximo ali à mesa dele. E aí, quando eu fui ver a cadeira, eu virei essa cadeira de cabeça para baixo, essa cadeira oferecia ali a regulagem para frente e para trás desse suporte de antebraço. Então, é isso que é interessante, né? Vocês lembram que eu falei que a regra de ouro aqui no imobiliário é quanto mais a possibilidade de ajuste, melhor? Então, no caso do suporte de antebraço, é isso, tá? Se não poder apoiar na mesa, apoiar nesse suporte e manter o braço ali, o ângulo entre o braço e o antebraço, de 90 graus, tá joia? O apoio ali também, né, entre o ângulo entre o assento e o encosto da cadeira também manter próximo de 90, no máximo 120 graus, né? Como vocês viram no slide anterior, não sei se vocês lembram, né? Sempre a borda superior do apoio das costas aí, ela tem que estar um pouco abaixo dos ombros, ela não pode estar muito alta, né? Sempre ter um espaço, tá? Se a gente for ali agora para os membros inferiores, a gente tem um espaço ali entre a borda do assento, essa borda ali que quase pega ali na panturrilha, né, na batata da perna ali, a parte de trás do joelho tem que ter um espaço. Não pode estar encostando nessa borda ali do assento, tá? Por quê? Justamente por a questão da circulação. Então, se eu estou encostando, muitos trabalhadores, o que eles estão fazendo? O que eles fazem geralmente? Eles não têm um apoio de pés e apoiam o pé no rodízio da cadeira, né? Eu aposto que você aí que está assistindo, você deve ter tirado o seu pé quando eu falei isso, mas a tendência nossa é o quê? É cruzar as pernas,
né, que também é prejudicial, não é interessante trabalhar com as pernas cruzadas, né, com os pés cruzados, sempre os pés paralelos, e não encostar essa parte posterior do joelho, que a gente chama de região poplítea, né, um nome esquisito, mas é assim, não encostar ela ou apoiar o pé nos rodízios da cadeira, porque aí vocês vão fazer, se lembra da mangueira de jardim, que vocês vão estar dobrando ela, é a mesma coisa, uma analogia com o sangue, né, com as artérias, com as veias, e isso pode gerar ali uma má circulação. Então você fez essas regulagens aí, o seu pezinho ficou flutuando, aí você tem que usar o apoio de pés. Mais uma vez, apoio de pés regulável, né? Mas a gente vê também nas empresas, às vezes, adaptação de caixotes de madeira, resmas de papel, né? Então, assim, é interessante que esse apoio de pés, ele ofereça uma regulagem para cima, para baixo e também de inclinação. Nós temos já modelos no mercado aí, isso aí é bem tranquilo de achar, ok? Outra dica que eu dou aqui, que eu também vejo muito aí, né, o pessoal que trabalha sentado, é tentar deixar esse espaço para os pés aí, para as pernas, o mais livre possível, né? Então a gente encontra aí mobiliários onde a gente tem um acúmulo de fios, né, a presença de CPU, a presença de um estabilizador no break, né, ou até aquelas resmas de papel, aquelas caixas de resma de papel ali. Então isso tudo é ruim, né? A gente tem que deixar esse espaço o mais livre possível para o trabalhador ter liberdade ali, se ele quiser fazer um ajuste, vocês lembram? Um ajuste de 5 em 5 minutos na postura, ele poder levantar da cadeira, esticar um pouco essas pernas ali. Então, se eu tenho esses objetos, né, um excesso de objetos ali, é prejudicial. Né, o espaço para as pernas é esse, né, que eu falei. Consequentemente, esse bonequinho ele tá com os pés cruzados, isso não é recomendado, tá? E só para ilustrar mesmo essa questão do espaço para as pernas ali, sempre livre. Quem utiliza notebook, como eu disse, né? Olha a diferença da adoção de um simples suporte de notebook. Então eu elevo essa tela, na verdade eu vou fazer do notebook somente o monitor, né? Então eu elevo essa tela para a linha da minha visão aqui e aí eu vou pegar um teclado e um mouse sem fio ali, né? Ou um USB e vou usar, né, esse teclado e mouse à parte. Eu não vou usar do notebook. Olha a diferença da postura, que a tendência nossa com o notebook é sempre inclinar para frente e quando a gente vê, a gente não está encostando mais, né, no encosto da cadeira, isso pode gerar dor ali, tensão nessa região, principalmente quem trabalha, né, tem ali um trabalho intelectual intenso, atenção constante, né, alguns períodos do mês ali, igual eu citei o RH no fechamento da folha de pagamento, que não pode ter erro, né, vários processos ali que o trabalhador tem que estar atento, isso gera já por si só uma tensão nele. E aí a gente com a postura ali às vezes errada, adotando, né, um mobiliário, um ajuste incorreto, isso aumenta essa tensão, né, o trabalhador chega em casa sentindo dor, então isso é uma maneira de minimizar, ok? Com ferramentas, equipamentos de ergonomia. Aqui são outros equipamentos também, o próprio suporte de documentos, né? Infelizmente a gente não vê muito nas empresas a adoção desse suporte de documentos, mas é extremamente necessário, interessante, isso assim, previne muitas dores, né? Melhora muito a postura. Quem trabalha, né, a tendência hoje é sempre a gente partir mais para o meio digital, né, evitar o uso de papel, impressão, né, tudo isso aí, a questão da sustentabilidade. Mas, porém, quem trabalha aí com nota fiscal, setor fiscal, né, de controladoria, e aí tem que lidar com volumes grandes ali de papéis, de extratos, né, e tudo isso aí, pode usar um suporte aí de documentos, ele pode ser colocado ao lado do computador, na mesma altura da visão, aonde o trabalhador, em vez dele, né, a gente vê muito trabalhador pegando esses documentos, colocando entre a tela ali e o teclado, chega o teclado para frente, coloca o suporte aqui entre o corpo dele e o teclado, e aí ele fica trabalhando assim, ele olha para o documento e olha para a tela, olha para o documento e olha para a tela, né? Esse movimento aqui, alongando e relaxando essa musculatura cervical. Então, com o tempo, isso gera dor também. Então, o uso desse suporte de documentos é bastante interessante, tá? Tem alguns suportes, esse mesmo aí, ele pode ser usado tanto retrato quanto paisagem. Né? Então, assim, tem ali a reguinha para ir seguindo ali, para não perder. Então, é um equipamento ergonômico muito interessante.
Aí o suporte de notebook, como eu disse, né? Tentar um suporte de notebook, né? Levar essa tela até na altura ali, né? Da linha da visão e usar um teclado e um mouse à parte. Eu gosto do teclado e mouse sem fio, né? Porque evita aquela fiarada toda ali em cima da mesa do computador e tudo mais. Só que tem um inconveniente da bateria, né? De vez em quando ali, de tempo em tempo, tem que trocar a pilha ou a bateria desses dispositivos. O headset, né, também pode ser utilizado, né, o pessoal do telemarketing já utiliza, né, lembrando tem que ser o headset, tem que ser individual, as espumas têm que ser trocadas ali, né, se não me engano a cada 6 meses, enfim, tem que ver direitinho. Então, quem trabalha ali na recepção também, telefonista, que tem que atender o público, ou às vezes tem que digitar e atender ao mesmo tempo, em vez de ter o telefone convencional, onde ele pega o telefone e coloca aqui e fica digitando, ele pode utilizar esse headset, ele vai estar olhando. O pessoal que faz orçamento também, né? Às vezes o cliente liga aí, quem trabalha no comércio, varejista, o cliente liga para saber o orçamento, então você está ali com o headset, você já olha ali no seu sistema, já passa tudo falando, não precisa pegar telefone e ficar fazendo essa posição aqui, né? Aqui o apoio de pés também. Esse apoio de pés, ele é bem interessante porque ele, mais uma vez, ele oferece a regulagem de inclinação à altura e no meio dele tem uma roldanazinha ali, onde o trabalhador pode fazer uma massagem nos pés, né? Além dessa roldana ali servir para ajustar, ela também serve de massageador. Então, né, bem ali tem um emborrachamento, né, com uma textura ali agradável. Então, como eu disse, quanto mais regulagens o dispositivo oferecer, melhor. Agora, quando nós falamos de cadeira, de assento, eu coloquei aqui 5 dicas que a gente pode seguir. A primeira delas, sempre o assento com espuma de boa densidade. É muito comum as empresas adquirirem os assentos, o tempo vai passando, essa densidade vai diminuindo, daqui a pouco o trabalhador está sentando ali na madeira praticamente diretamente, né? Então, ver o pessoal da manutenção, né? Ficar atento, o pessoal que trabalha aí no check-out de supermercado, né? Tem que fazer a manutenção periódica dessas cadeiras aí. E uma dessas, o que a gente tem que ficar atento é justamente a densidade dessa espuma. Segundo lugar, assento com altura regulável. Então, evitar, quem trabalha muito tempo sentado, evitar assento fixo, né? Geralmente assento fixo, pessoal, é para pessoas que vão passar muito pouco tempo ali. Por exemplo, eu tenho um consultório médico, o meu paciente que vai ficar sentado ali pouco tempo, ele não trabalha nem nada para mim, ele vai ficar sentado ali para esperar a vez dele, beleza, uma longarina, beleza, né? Ou às vezes um cliente que eu estou atendendo aqui na minha frente, que rapidamente, depois do atendimento, ele vai embora, tudo bem. Agora, o trabalhador, nunca é interessante que esse assento ele seja fixo, ele não tem regulagens, né? Então, várias vezes já fui em empresas onde o trabalhador ali, o mesmo assento que tem para o cliente, né? Às vezes tem também para o trabalhador, então isso não é interessante, né? O trabalhador vai ficar ali uma jornada de 8 horas ali, de manhã e de tarde, né? Várias coisas ali acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, não é interessante. Então, sempre altura regulável, os rodízios, né? 5 rodízios, isso em casos especiais, tá? Tem alguns assentos que não é interessante ter rodízio, ele é interessante ser fixo, até por questão de segurança também. Então, principalmente assentos que a gente fala, aqueles de maiores, né? Que não é interessante às vezes ter o rodízio por causa de acidente. Então, esses assentos comuns aí de posto informatizado, é interessante ter os rodízios. Número 4 aí, o encosto com altura e inclinação reguláveis. Então, o encosto, onde a gente encosta aqui as nossas costas, né, principalmente a coluna lombar, ele tem que ser regulável, tanto a inclinação quanto a altura dele, né? Ele sozinho também tem que regular. Nós temos várias opções de assentos aí, de escritório no mercado, alguma delas tem esse encosto fixo também, né? Um exemplo são essas cadeiras de patrão, onde esse encosto é maiorzão, né? Então, assim, ele é interessante que ele tenha essa regulagem também. E o apoio de antebraços regulável, tanto para cima e para baixo, que é comum a gente encontrar, como também esse apoio de antebraço, esse ser regulável para frente ou para trás. E mais uma vez eu trouxe 2 dicas de ouro para você que quer adquirir um assento, não sabe por onde começar e tudo,
que é a primeira. Procure por assentos que tenham certificação da ABNT-NBR 13962 de 2018, já é uma versão corrigida, né? Mais uma vez frisando, eu coloquei aí ou norma ABNT vigente, porque essas normas tendem a serem atualizadas. Então é só ir lá no site da ABNT Catálogo, ou normas da ABNT, vocês podem colocar no Google lá, ABNT cadeira, e aí vocês vão achar qual que é a norma vigente, e aí perguntem ao vendedor, ao fornecedor, se aquele equipamento, aquela cadeira, aquele assento, ela é de acordo com a ABNT 13962, né? A última norma aí vigente. Ou então da NR17, tá? Que é a NR, a norma regulamentadora de ergonomia. E sempre, também uma estratégia bacana também, é pedir ao fornecedor para pegar vários modelos ali, né, modelos que tenham certificação da BNT ou NR17 e dispor, né, um tempo ali para que o trabalhador possa testar esses assentos. Então, fornecedores, né, vários aí fornecedores já fazem isso, eles colocam ali 3, 4 modelos, o trabalhador vai sentar e no final, né, em comum acordo com a empresa ali, eles vão chegar num assento que melhor atende e vai fazer a aquisição, tá joia? Não tentem partir isso de cima para baixo, coloquem o trabalhador a par, coloquem ele no processo de compra desse assento aí. Mesma coisa vale para você em casa que quer comprar uma cadeira para manusear, trabalhar em casa, home office, às vezes colocar o filho para estudar também. É interessante questionar esse vendedor, esse fornecedor, ver na internet aí, nas especificações do assento, se ele tem a certificação da ABNT, né, dessa NBR 13962. E aí, como curiosidade, eu trouxe para vocês um estudo da NASA, né, que é o Zero Gravity Position. Essa posição, né, vocês já viram aí os astronautas nos filmes, eles costumam adotar essa posição aí, e segundo esses estudos, é a posição que tem o maior alívio de pressão, principalmente na coluna lombar. Então, nós temos aí as angulações, né? Como eu disse, é o estudo antropométrico aí no caso de angulação dessa posição de gravidade zero aí proposta pela NASA. Então, o que a gente pode? Eu trouxe aqui fotos que exemplificam essa posição. Aí, ó. Isso aqui é naquele avião, né, da NASA que simula aí a gravidade zero. Então, essa seria a posição de gravidade zero, onde a gente tem a menor pressão, né, sendo exercida ali nos nossos discos intervertebrais, principalmente na coluna lombar. Essa posição aí, ela vocês já viram alguém adotando ela no dia a dia? Né? Eu acho que sim, né? Várias vezes. Olha um exemplo aí, né? A cadeira do papai, né? Um assento ali que a gente é acostumado a ver, às vezes até na piscina, né? Aquelas boias de piscina, aquelas espreguiçadeiras que a gente vê na piscina, todas possuem aí, simulam essa posição de gravidade zero, é uma posição de conforto, né? Agora eu faço uma pergunta para vocês, e se a gente fosse adotar, por que a gente não adota essa posição, né, no nosso ambiente de trabalho, por exemplo, um telemarketing? Por quê? Por que vocês acham você acha que seria viável nós modificarmos esse posto de trabalho convencional, cadeira, mesa, posição do computador, para adotar essa posição de gravidade zero? Se fosse viável, seria mais ou menos algo parecido com isso, né? Então, vocês já imaginam aí se teria um espaço suficiente, né? A questão do investimento também. Então, por isso que a gente vê outras alternativas, né? Serem, no caso aí, esses ajustes posturais, essas mudanças aí de postura, de em pé para sentado e vice-versa, as pausas no trabalho, né? O mobiliário que oferece o maior número de ajustes possível. Então, tudo isso aí são estratégias para minimizar os efeitos, né, de posturas nocivas, não só a sentada, mas a em pé também, principalmente quando ela é prolongada, né? Então eu trouxe como uma curiosidade para vocês essa posição, né? A gente fala muito em posição neutra, no caso a NASA aí, ela fez esses estudos e chegou nessa posição de gravidade zero, onde a gente tem uma pressão no disco diminuída, né? E aí, para finalizar o nosso módulo, né, reflexões do módulo 3, de acordo com as dicas desse módulo, avalie se o seu posto de trabalho ele oferece as opções de ajuste necessárias para o maior conforto.
Então você vai analisar ali onde você está trabalhando, se o seu posto de trabalho ele oferece possibilidades de ajuste, né? Ou se é um posto mais fixo. Tente ajustá-lo baseado no aprendizado adquirido nessa aula. Então nós vimos aí umas dicas, né? Tenta voltar no vídeo lá, onde eu explico, tem aquela figura daquela moça sentada ali com as dicas. Tentem voltar lá e ajustar o posto de trabalho de vocês. Observe seus colegas, identifique imobiliários que possam levar a posturas ruins e tente projetar melhorias. Então, junto aí com seus colegas, tentem ver não só mesa, cadeira, mas às vezes lá no chão de fábrica, né, numa máquina, no equipamento, algum setor, né, que vocês exercem ali uma postura às vezes ruim, que pode gerar ali um desconforto, tentem projetar alguma melhorias, podem usar a antropometria, né, que são as medidas do corpo que eu falei. Enfim, tentem fazer esse exercício aí legal, né, dentro da empresa de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão chegar com várias sugestões de melhoria, tá? E a última ressalva que eu gostaria de falar é em relação à postura, né? Algumas empresas me pedem para fazer treinamentos para ensinar uma postura correta. Ah, existe uma postura correta e tudo? Na verdade, não existe uma postura correta. Falar assim, olha, para todo mundo tem que seguir essa postura. Na verdade, o que a gente tenta falar aqui são posições corporais que elas oferecem menos esforço muscular, né? São posições que oferecem, se eu precisar usar a minha musculatura, eu vou usar todo o potencial dela sem estirar ligamento, sem estirar a fibra muscular. Enfim, a gente sabe que a postura ela é muito individual, ela depende de determinados fatores. E qualquer dúvida que vocês tiverem, né, entre em contato com a EHS Consultoria, eu tenho o meu e-mail à disposição também, o pessoal pode passar, e é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem na regulagem, no ajuste, né, algum mobiliário, pode entrar em contato, ok? Então aqui a gente finalizou o nosso módulo 3. Um grande abraço a todos e eu espero vocês no próximo módulo.